Quero saudar a todos com a graça, a misericórdia e a paz do nosso Deus. Temos visitantes, vocês também são bem-vindos, que vocês possam se sentir bem em nosso meio. E nós vamos tratar de coisas que ainda vão acontecer no planeta Terra. Vamos retomar os nossos estudos sobre escatologia, as coisas ainda por vir. E quando nós terminarmos essa série, então nós vamos retornar ao estudo do Antigo Testamento. Nós vamos falar sobre as nações e Israel na grande tribulação. Esses eventos, eles estão descritos de maneira bem intensa e bem detalhada no livro de Apocalipse. Todos têm desejos, de saber o que acontece no futuro. Você abre o jornal, existem cartomantes, existem videntes, todo mundo quer, de alguma maneira, assumir o papel de Deus, tentando saber o que vai acontecer consigo mesmo e, às vezes, com a humanidade. E as pessoas se esquecem que o Deus soberano, que dirige todas as coisas, já as decretou e também já deixou bem claro nas Escrituras o que é que vai acontecer. Então, nós vamos ver a respeito disso. Mas, antes disso, nós vamos orar. Querido Deus, louvamos o Teu nome. O Senhor é Deus e não há outro. Como Deus, o Senhor é o nosso Criador, é o nosso sustentador, é aquele que determina todas as coisas, é aquele que controla todas as coisas. Isso é muito difícil para o ser humano que tenta ser autossuficiente, ó Pai. Nós, seres humanos, queremos ter o poder de dirigir a nossa vida, achamos que somos donos do nosso nariz e das nossas decisões, mas quando abrimos a Tua palavra e encontramos um Deus soberano que dirige todas as coisas, a nossa tendência, ó Pai querido, é não crer nisso, é pensar que isso é um certo tipo de radicalismo, ó Pai. Enfim, pedimos que o Senhor nos ajude a crer na Tua palavra, nos ajude a crer no Teu caráter, na Tua justiça, na Tua bondade, na Tua misericórdia e na Tua soberania. O Senhor criou tudo, tudo está debaixo do Teu controle. O Senhor dirige todas as coisas. O Senhor promete que aqueles que se relacionam com o Senhor, de acordo com a Tua palavra, confiando no Senhor Jesus, terão vida, ó Pai querido, abundante aqui, qualidade de vida também depois deste mundo. E aqueles que estão Te rejeitando terão que lidar, ó Pai querido, com a Tua justiça. Pedimos que o Senhor me dê sabedoria para que eu possa explanar a Tua palavra com fidelidade e que o Senhor dê aos ouvintes um coração de aprendiz, que o Teu Santo Espírito faça aquilo que só Ele pode fazer. Ó Pai, rogamos em nome de Jesus. Amém. Antes de iniciar o estudo de hoje, eu quero ler algumas definições teológicas a respeito do significado de inspiração das Escrituras. Eu sei que há cristãos aqui veteranos que conhecem bem essa teologia, e há aqueles que estão aprendendo ainda as verdades básicas das Escrituras. E entender a importância da inspiração das Escrituras é fundamental para que tenhamos fé na própria Escritura. Nós vivemos num mundo muito relativista e todos nós sabemos disso, Nós vivemos em épocas em que existem profissionais que, diante da lei, eles vão tentar mudar os conceitos que estão escritos na lei, seja para defender um culpado ou seja para defender um inocente. Não é verdade? Os advogados existem para isso, Tudo agora é relativo. O que uma pessoa diz, uma pessoa tem o direito de interpretar de maneira diferente. E essa questão de uma verdade única, uma verdade absoluta, ela foi perdida na humanidade
E ela também está sendo perdida dentro das igrejas locais. Dentro das igrejas locais, nós temos pessoas que pensam de maneira diferente em questões doutrinárias. E não pode ser assim. Só existe uma verdade de cada assunto que as Escrituras nos trazem. Mas nós estamos tão acostumados que podemos ter, opiniões diferentes, que nós estamos perdendo de vista que existem verdades absolutas e que essas verdades interferem na nossa maneira de pensar, falar e agir e na nossa maneira também de nos relacionarmos com Deus. Segundo a carta de Pedro, ele diz que Deus nos doou todas as suas promessas para que, por meio delas, nós nos tornemos coparticipantes da natureza divina. O que significa isso? Deus nos deu promessas, Deus nos deu profecias, Deus nos deu declarações de como Ele vai agir. E se cada um tiver uma interpretação diferente, como é que cada um vai ter em si o caráter de Deus? Isso é ser coparticipante da natureza divina. Como é que pessoas vão pensar como Deus, sentir como Deus e agir como Deus, se cada um pode pegar uma promessa de Deus e interpretar como achar melhor? Então é muito importante que nós tenhamos na nossa mente que quando nós abrimos a Bíblia, existe só uma interpretação. E quando você encontra 2, 3 ou 4, não importa. Existe uma só verdade e as outras estão erradas. E ao estar errado, isso vai comprometer o meu relacionamento com Deus. Vai comprometer a transformação que Deus quer fazer na minha vida e, consequentemente, na vida das pessoas que estão vivendo comigo. Então, nós temos esse texto. Vamos ver se isso aqui vai funcionar. Começou travando, está ligado aqui, me ajuda aí. Ok? Segunda Pedro 1, capítulo 20 e 21, sabendo primeiramente isso, que não foi nenhuma profecia das Escrituras, provém de particular elucidação, outras traduções trazem interpretação, ou entendimento próprio, ou interpretação pessoal. Isso é, ninguém tem o direito de ter a sua interpretação particular a respeito das Escrituras. Porque existe só uma interpretação, que é aquela que Deus escreveu e aquela que nós devemos buscar entender. Sabendo primeiramente isso, que nenhuma profecia da Escritura provém de particular elucidação, porque nunca, jamais, qualquer profecia foi dada por vontade humana. Entretanto, homens separados, isso é, santos, falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo. Então, Deus escolheu homens e iluminou, inspirou esses homens para que eles escrevessem exatamente o que Deus gostaria que nós soubéssemos ou que nós saibamos. Então, os homens que escreveram a Bíblia são a pena de Deus, a caneta de Deus, o dedo de Deus. Por exemplo, Bancroft, na sua teologia, ele explica assim: por inspiração das Escrituras, queremos dizer que os escritores foram de tal modo capacitados e dominados pelo Espírito Santo na produção das Escrituras, que elas receberam autoridade divina e infalível. Isso é, nós temos, através da Bíblia, Deus falando conosco. Deus é perfeito, Deus é infalível, e o que Ele escreveu é a verdade e vai acontecer. Ele continua dizendo, as Escrituras afirmam que a palavra de Deus, no sentido de que suas palavras, anotem esse termo, suas palavras, embora escritas por homens,
e trazendo as marcas indeléveis de sua autoria humana, foram escritas, não obstante, sob influência do Espírito Santo, a ponto de serem também palavras de Deus, a expressão adequada e infalível da sua mente e vontade para conosco. Embora o Espírito Santo não tenha escolhido as palavras para os escritores, é evidente que ele as escolheu por intermédio dos escritores. Cada palavra que os escritores escolheram, eles as escolheram porque o Espírito Santo conduziu os escritores a escolherem. É muito importante isso. Então, nós temos, no escrito original, as palavras que o Espírito Santo escolheu. Então, quando nós estivermos lendo as Escrituras, nós temos que prestar atenção em cada palavra. Nenhuma profecia provém de particular interpretação. Outro teólogo diz: a inspiração é a operação sobrenatural do Espírito Santo que, por intermédio de diferentes personalidades e estilos literários dos autores humanos escolhidos, investiu as palavras exatas dos livros originais das Sagradas Escrituras, em separado ou no seu conjunto com a própria palavra de Deus, isenta de erro em tudo o que ensina ou explica, inclusive em matérias de história e ciência. E a Bíblia é, dessa forma, regra infalível e autoridade final de fé e prática para todos os crentes. Cada palavra e cada informação bíblica, ela é a verdade. A história tem provado, cada descoberta arqueológica, coisas que as pessoas diziam, não, a Bíblia está errado. Vem uma descoberta arqueológica e a Bíblia tem razão. Quem estuda isso vai descobrir que ninguém consegue desmentir absolutamente nada do que está nas Escrituras. Um outro teólogo diz assim: inspiração verbal e plenária das Escrituras. Inspiração foi o superentender de Deus sobre os autores humanos para que, usando suas próprias personalidades e estilos, compusessem e registrassem sem erro a sua revelação ao homem nas palavras dos escritos originais. E o Maurício, quando ele deu aula sobre isso, e ele preparou a apostila, ele enfatizou isso. Cada e toda palavra é a palavra de Deus. Isso é a extensão da inspiração de Deus, se dá ao nível de toda e qualquer ou cada palavra. Por que que eu estou introduzindo esse tema hoje? Porque a ênfase de que o Espírito Santo conduziu os autores para escolher cada palavra, por que que isso é importante? Porque cada palavra ela tem o seu significado exato dentro do seu contexto. É só seguir regras de interpretação. Foi Deus que criou o ser humano, foi Deus que criou o ser humano à sua imagem e semelhança. Significa o quê? Deus criou o ser humano com capacidade de compreensão, de poder se comunicar com Deus, de aprender de Deus, de se relacionar com Deus. Foi Deus que criou a gramática. E nós temos que respeitar as leis da gramática e da interpretação. E aí você não vai errar naquilo que Deus está ensinando. Como eu disse, nós vivemos num mundo relativista. Cada um tem a sua própria verdade. É impressionante como cristãos acreditam que eles têm o direito de ter uma interpretação particular das Escrituras. Às vezes sem fundamento, só porque ouviu
sem se aprofundar nos assuntos. Isso é extremamente importante, não é? Eu estava vendo, eu sou ruim de contar piada, mas eu vou ler piada, tá bom? Então, eu lembrei de uma piada aí que uma vez eu li, e aí eu fui procurar essa piada, mas achei outra diferente, que mostra como é comum, né, nós termos interpretações diferentes e sermos aceitos, né? A piada envolve um matemático, um contador e um economista, né? Então, um matemático, um contador e um economista, eles se candidataram para o mesmo emprego. Aí o entrevistador chamou o matemático e perguntou: quanto é 2 mais 2? O matemático respondeu: 4. Mas 4 exatamente? Indagou o entrevistador. O matemático olhou, surpreso, para o entrevistador e disse: sim, 4 exatamente. Chamou o contador e perguntou a mesma questão: quanto é 2 mais 2? O contador disse: na média, 4. Acrescente ou tire 10%, mas na média é 4. E por último chamou o economista: senhor economista, quanto é 2 mais 2? O economista levantou, trancou a porta, fechou a cortina, sentou próximo ao entrevistador e perguntou: diga-me uma coisa, o que você quer igualar? O que você quer que eu faça, que eu acerte? O que isso tem a ver conosco? Quando nós abrimos as Escrituras, nós queremos que as Escrituras sejam favoráveis aos nossos desejos, aos nossos anseios, aquilo que nós mais amamos. E nós, cristãos, temos cometido o erro de torcer as Escrituras para aquilo que nós achamos ser melhor ou aquilo que é verdade para nós. E fugimos da interpretação e com isso nós erramos. Em Mateus, capítulo 5, versículo 18, Jesus afirmou categoricamente que a menor letra da Bíblia seria cumprida literalmente, ao falar das promessas de Deus e de tudo aquilo que a Bíblia escreve. Por exemplo, a versão King James diz: com toda a certeza vos afirmo que até que os céus e a terra passem, nenhum iota ou mínimo traço se omitirá da lei até que tudo se cumpra. A menor letra, iota, do Evangelho, do Novo Testamento. Revista atualizada: porque em verdade vos digo que até que os céus e a terra passem, de modo nenhum passará da lei um só i, ou um só tio, até que tudo seja cumprido. Quem prefere a revista corrigida? Porque em verdade vos digo, até que o céu e a terra passem, nenhum jota ou tio se omitirá da lei, sem que tudo seja cumprido. E não foi à toa que quando Jesus estava reunido com os bambambam da lei, com os entendidos da interpretação das Escrituras, os líderes religiosos daquela época, ele afirmou: errais, não conhecendo as Escrituras e nem o poder de Deus. E errar aqui, essa palavra significa: vocês estão desviando do caminho reto. Vocês estão levando o povo a se perder. Vocês estão levando o povo a se desviarem, a se desencaminharem da verdade. Vocês estão conduzindo o povo ao erro. Vocês estão conduzindo o povo a pecar. Foi isso que Jesus falou com essa palavrinha, errais, para líderes religiosos, pessoas que se debruçavam nas Escrituras. E aqueles líderes religiosos, a maioria deles sabiam a Bíblia de cor e salteado. Eles não tinham a facilidade que nós temos aqui, eles memorizavam. O problema deles não era o conhecimento do conteúdo, o problema deles era na interpretação.
Por isso que eles erraram. E por isso que eles levaram Jesus para a cruz. Eles não conseguiram identificar as promessas tão detalhadas de como Jesus viria ao mundo. E com isso eles rejeitaram o Messias. Hoje não é diferente. As leis de interpretação das Escrituras estão sendo desrespeitadas. Não se fala mais de hermenêutica. E é por isso que nós temos posições diferentes. Milenismo, amilenismo, pré-tribulacionismo e tantos outros. Porque alguém está errando. Só existe uma interpretação. Essa regra, essas duas regras, devem ficar na nossa mente enquanto a gente estiver estudando escatologia e outros textos da Bíblia. As profecias devem ser entendidas literalmente. Quando você perde a literalidade, você começa a correr por um caminho muito perigoso, muito perigoso. A não ser que o texto ou a maneira de seu cumprimento indique claramente que elas têm um significado simbólico. Então, cada vez que nós estivermos estudando, né, Apocalipse é um livro que tem muitas figuras de linguagem, muitas, ninguém nega isso. Mas existe só uma interpretação. E temos que estudar. As profecias devem ser entendidas em seu conjunto, na harmonia dos seus ensinos. Então, eu quero que isso fique na nossa mente, é uma introdução. Nós vamos buscar aqui a literalidade, vamos buscar a interpretação correta. Uma expressão, não é? Aqui não é um papa falando, né, para os católicos, porque eles têm o papa como alguém infalível quando fala. Não, nós vamos discutir, Pierre, eu quero entender melhor. Eu posso explanar por que eu penso diferente? Eu quero que vocês nos ajudem. Mas nós temos que chegar numa verdade. Por quê? Essas promessas, de alguma forma, interferem no nosso relacionamento com Deus, para o bem ou para o mal, e impedem ou vão contribuir para que sejamos cada vez mais parecidos com Jesus, em todos os aspectos. Então, como nós vamos estudar um pouco mais o livro de Apocalipse, eu quero começar lembrando da promessa que nós temos em Apocalipse, que às vezes, para mim, eu fico pensando, né? Nós temos promessa de bem-aventurança, né? De uma vida alegre, de uma vida satisfeita. E Apocalipse traz muita boa notícia e traz muitas notícias difíceis de ouvir em relação àquilo que vai acontecer no planeta Terra. Mas Deus está prometendo para as pessoas que estudam esse livro, que ouvem, que têm interesse nesse livro, está prometendo que essas pessoas vão ter uma qualidade de vida diferenciada. E se Deus promete, nós acreditamos. Mesmo que, naquele momento, a gente não entende direito. É como provação, não é? No momento da provação, no momento do sofrimento, é difícil identificar como é que isso está produzindo um bem em mim. Naquele momento fica difícil. Mas nós temos uma promessa, a gente se agarra na promessa e, de repente, a gente vê realmente as coisas boas acontecendo, mesmo diante das dificuldades. Então, Apocalipse, só versículos de 1 a 3. Revelação de Jesus Cristo. Então, Apocalipse é Jesus revelando para nós o que vai acontecer e revelação a respeito de Jesus. Como é que ele vai voltar? Não é? Que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos. Mostrar para nós, não é? As coisas que em breve devem acontecer e que ele, enviando por intermédio do seu anjo, notificou ao seu servo João. Então, João foi a pena de Deus, o apóstolo João, que escreveu, inspirado, cada palavra. O Espírito Santo o orientou, o qual atestou a palavra de Deus e o testemunho de Jesus Cristo quanto a tudo o que viu. Bem-aventurados, felizes, aqueles que leem, aqueles que ouvem as palavras da profecia e guardam, acreditam, confiam e guardam as coisas nelas escritas,
porque o tempo está próximo. Então, a palavra de Deus afirma que ler, ouvir, guardar os ensinos da palavra e de Apocalipse vai produzir em nós esperança. Isso que significa bem-aventurança. Vai produzir em nós alegria. Vai produzir em nós contentamento. Vai produzir em nós tranquilidade, ânimo, qualidade de vida. Por quê? Porque Apocalipse apresenta um Deus que está controlando todas as coisas. Controlando todos os eventos. Controlando toda a sua criação. Controlando pessoas, mesmo que a gente não entenda como. É isso que está dizendo. Quando o livro de Apocalipse diz algo que vai acontecer em determinado ponto da história, que envolve toda a humanidade, significa o quê? Que cada detalhe, que cada pessoa, que tudo está debaixo do controle minucioso de Deus. Isso traz tranquilidade para nós hoje, porque nós temos outras promessas de Deus, como o seu cuidado diário. Aquele que coloca o reino de Deus em primeiro lugar, né, tem as suas necessidades supridas. Como é que ele vai suprir as nossas necessidades? Ele tem que controlar tudo. Então é muito importante a gente entender que todas as promessas dependem da soberania de Deus para o seu cumprimento e o controle absoluto sobre tudo e sobre todos. Nós vamos verificar que a perfeita palavra de Deus afirma o que vai acontecer com a humanidade. Apocalipse mostra o que vai acontecer com a humanidade. Cristãos e não cristãos. Pessoas que amam a Deus e pessoas que não estão nem aí para Deus. A Bíblia afirma que nós, a igreja, nós já vimos isso, nós vamos ser retirados do planeta Terra. A Bíblia diz que nós vamos ser levados para a casa do Pai. E quando nós não estivermos mais aqui, Apocalipse vai mostrar o que é que vai acontecer com a humanidade que ficou aqui. E só vai ficar aqui aqueles que estão rejeitando Jesus como Senhor e Salvador de suas vidas. E nós temos uma descrição clara. E a Bíblia diz que essa descrição traz para nós esperança, traz para nós paz, traz para nós tranquilidade, porque nós estamos debaixo, né, do controle de um Deus que age e ninguém pode impedir que ele haja. Então, eu quero começar hoje, na nossa introdução, examinando termos bíblicos usados para descrever esse período chamado de Grande Tribulação, tá bom? A Bíblia mostra que esse é um período de sofrimento agudo, intenso e extremo. E é por isso que a Bíblia diz que a igreja vai ser tirada daqui. Quando está falando da igreja, não está falando da igreja batista, presbiteriana, ele está falando dos verdadeiros salvos. Toda igreja local tem salvos e pode ter não salvos. Tem trigo e pode ter joio. Ok? A Bíblia afirma isso categoricamente. Então, não é o fazer parte da igreja, mas é ter um relacionamento com Deus através do Senhor Jesus Cristo, como o único que pode perdoar os nossos pecados. Ok? Então, a igreja vai estar livre disso tudo. Por quê? Porque Jesus prometeu que ia preparar uma casa para nós, iria voltar para nos buscar, e nós já estudamos a respeito disso, ok? Mas aqui no planeta Terra, quem ficar? Período de sofrimento intenso e extremo. Agora, prestem atenção. Cada palavra é inspirada. Porque nesse tempo haverá grande tribulação. Como desde o princípio do mundo, até agora não tem havido e nem jamais haverá. Está prestando atenção em cada palavrinha? Marcos diz, porque aqueles dias serão de tamanha tribulação,
como nunca houve desde o princípio do mundo que Deus criou, até agora e nunca jamais haverá. Jesus fez essa afirmação há mais ou menos 2000 anos atrás. O que ele está dizendo com essas palavras? Será que a perseguição que os cristãos sofreram no primeiro século condiz com essas palavras? Pense nisso. Bom, se aquilo que aconteceu com os cristãos é o pior que poderia acontecer, então já aconteceu. Entende o que eu quero dizer com isso? Aquilo que aconteceu com o Francisco no Quênia, nós acompanhamos, né? Mataram aquele missionário. Será que tem a ver com isso? Veja o que ele está dizendo, essas palavras, né? Olha, desde o princípio nunca tem havido e depois disso jamais haverá. Será que aquilo que os cristãos do primeiro século experimentaram, o que aconteceu com os judeus foi mais leve? Só estou, entende? Mas foi depois daquilo. A grande tribulação não começou no primeiro século com a perseguição da igreja. Aquilo lá foi uma perseguição. Existem outras, estão acontecendo outras. Mas essa não é a grande tribulação. Cada palavra deve ser interpretada literalmente dentro do seu contexto. Pensem um pouquinho, eu vou colocar outros textos mais aqui, tá bom? Jeremias, agora, antes de Jesus, né? Um bom tempo antes de Jesus, 600 anos. Que grande é aquele dia, e não há outro semelhante. É tempo de angústia para Jacó, ele, porém, será livre dela. Pergunta: o que significa essa afirmação? Grande é aquele dia. Aquele dia está apontando por um período longo, através dos séculos, né? Então, a igreja é continuação de Israel, né? Já experimentaram, começou experimentando a provação, a tribulação, e essa tribulação está se estendendo, né? E de tempos em tempos vem uma outra mais forte, né? Afinal de contas, né? A igreja vai passar pela tribulação. Então, significa isso? Pense nessa interpretação, né? Quando ele diz naquele dia não aponta por um período único, não há outro semelhante. Pergunta: trata de vários eventos separados ao longo do tempo. Nós sabemos que existem profecias de duplo cumprimento, nós sabemos disso. Mas a minha pergunta é: essas palavras identificam esse tipo de profecia? Pense, para pensar. Nós vamos conversar mais a respeito disso, não é? O livro de Apocalipse, né, quando vem lá as 7 taças, tudo, ele está descrevendo um período contínuo na história, de eventos sucessivos, ou de amostra grátis ao longo da história. Assim, é assim mesmo, né? Mas um dia isso vai acabar. Então não tem aquele grande período em que todas aquelas coisas vão acontecer sucessivamente, por exemplo, como aconteceu no Egito, para libertar o povo de Israel. Pensem. Como é que devemos interpretar isso? Nós não podemos cair no mesmo pecado que Jesus apontou na época que esteve aqui: errais não conhecendo as Escrituras nem o poder de Deus. Por que Daniel afirma, né, que naquela última semana, aquela 70ª semana, é um período de 7 anos? Por que isso está
lá no Antigo Testamento? E por que que nós, chegando em Apocalipse, a gente vê essa divisão? São perguntas que nós temos que responder. Esse texto de Daniel, e eu nem entrei ainda na angústia de Jacó, tá bom? Mas eu vou chegar lá. Neste tempo, se levantará Miguel, o grande príncipe, o defensor dos filhos do teu povo, e haverá tempo de angústia, qual nunca houve, desde que houve nação até aquele tempo. Mas naquele tempo será salvo o meu povo e todo aquele que for achado escrito no livro. De novo, qual nunca houve desde que houve nação. De que nação ele está falando? Entende? Ele não está falando nações. Israel passou bem apertado lá no Egito, não passou? Mas Israel ainda nem era nação. Se tornou nação depois. Foram libertos, veio a lei, não é? Entende? A literalidade, a importância de cada palavra. Não é? De novo, será que está tratando de vários eventos separados da história de Israel? A gente sempre lembra do Holocausto, que a gente sabe que não foi só em relação aos israelitas, mas muitos israelitas. Não é? Entende? E foi terrível. Mas ele está dizendo, isso aqui que vai acontecer é muito mais do que aconteceu no Holocausto. O que significa, né, desde que houve nação, eu creio que a interpretação aqui está falando de Israel. Né? É algo que envolve o povo de Israel também. E nós já estudamos sobre Israel, e agora nós vamos ver Israel e as nações, o que vai acontecer. Por quê? Porque os israelitas gritaram, crucifica-o. E hoje, ainda muitos não acreditam que Jesus é o Messias. Esse texto afirma, inclusive, que as pragas do Egito não tem nada a ver com isso. São amostras. E quando nós estudarmos Apocalipse, vocês vão ver que muito daquilo que vai acontecer no planeta Terra é muito parecido com aquilo que aconteceu no Egito para que o seu povo fosse liberto. Né? Então, naquele tempo, está falando de algo determinado na história. Não são eventos separados que vão acontecendo aos poucos. Não é? Ele está dizendo, será salvo o teu povo. Que povo que ele está falando aqui? Há uma interpretação que a igreja é a continuação de Israel. É isso que a Bíblia afirma. Por exemplo, Romanos capítulo 12, diz assim, quando se refere à igreja, não há distinção entre judeu e grego, uma vez que o Senhor é o mesmo de todos e rico para com todos que o invocam. A igreja não é continuação de Israel, e a igreja não faz distinção. A igreja agora é um período da história na qual as pessoas que reconhecem Jesus como Senhor e Salvador recebem agora esse título, igreja. Aqueles chamados para fora da sociedade para viverem conforme a vontade de Deus dentro da sociedade, isso significa igreja. Quando você abre Apocalipse de novo, você vai começar a ver novamente, nós falamos sobre isso, distinção, gentios e judeus. Mas para a igreja não existe essa distinção. Colossenses,
no qual não pode haver grego, nem judeu, nem circuncisão, nem incircuncisão, nem bárbaro, nem cita, nem escravo, nem livre, porém Cristo é tudo em todos. A igreja é a igreja. Ela não é Israel, ela não é continuação de Israel. Você não vai encontrar isso na Bíblia. Daniel, ao falar sobre isso, está falando sobre algo que vai acontecer com o povo de Israel. E outros textos mostram o que vai acontecer com os gentios. A tribulação vai acontecer num período da história da humanidade, na qual a igreja não faz parte, estará fora do planeta Terra, é o que a palavra de Deus mostra com muita claridade, não é? E agora, precisamos saber, né, ou aqueles que são pós-tribulacionista, mid-tribulacionista, que afirmam que a igreja vai passar por parte da tribulação, ou vai passar pela tribulação, como é que eles vão lidar com essas palavras que estão sendo usadas aqui? Por que que a igreja, por exemplo, né, não pode ser confundido? Não tem nada a ver com o judaísmo. Nós nem seguimos, né, vamos dizer assim, os rituais judaicos, que estarão de volta, nós já aprendemos isso, quando Jesus voltar a reinar no milênio literal. Irmãos, nem o holocausto vai chegar perto do que vai ser a grande tribulação. É muito importante que a gente entenda isso. Jeremias, ele profetizou esses acontecimentos 600 anos antes de Cristo. Daniel profetizou isso 530 anos, mais ou menos, antes de Cristo, mostrando uma unidade nas Escrituras. Esse texto de Joel: dia de escuridão e densas trevas. Dia de escuridão e densas trevas, dias de nuvens e negridão, como a alva por sobre os montes, assim difunde um povo grande e poderoso, qual desde o tempo antigo nunca houve, nem depois daquele haverá pelos anos adiante, de geração em geração. Então veja essas frases, nunca houve e nem depois haverá de geração em geração. Quando a gente estuda o livro de Apocalipse, nós já vimos algumas coisas adiantadas, naquele mapa. Depois desse sofrimento, o que é que vem? Depois desse sofrimento, vem o milênio. E depois do milênio, o que vem? Novos céus e nova terra. Não vai ter mais período de sofrimento aqui no planeta Terra. Vai ter período de sofrimento, numa outra esfera. O pessoal aí dos animes gosta, numa outra dimensão, existe o inferno. A Bíblia diz que existe. E não é no planeta Terra. E lá é algo que vai acontecer com aqueles que rejeitaram Deus, rejeitaram Jesus. Então a grande tribulação vai ser o último derramar da ira e da justiça de Deus sobre a humanidade que rejeitou Deus no planeta Terra. Então, é o último derramar da ira no planeta Terra, porque no inferno continua por toda a eternidade, a rejeição de Deus e as consequências dessa rejeição na vida daqueles que o rejeitaram. Concluindo, só para terminar hoje a introdução, tá bom? Para vocês pensarem. A partir do próximo domingo, eu quero que vocês participem. É muito importante isso. Ok? A grande tribulação é um acontecimento que afetará exclusivamente as pessoas e povos que rejeitaram Jesus como Senhor e Salvador durante o período da igreja. Então, as pessoas que rejeitaram, então Jesus veio, ele se apresentou como Messias, fez os milagres que fez, provou que era o Messias, ele morreu, ele ressuscitou, foi
pregado a respeito dele. Muitos judeus foram se convertendo ao longo da história. Ao se converterem, estão fazendo parte da igreja. E aqueles que estão rejeitando, ok? Então, estão morrendo, estão sendo condenados, ok? Mas a grande tribulação é para as pessoas que durante esse período, então está aqui, ó, estamos pregando o evangelho, ok? Estão rejeitando. Então, se a grande tribulação acontecer hoje, começar a partir de hoje, uma contagem, ok? Então, a igreja é retirada e vai ficar aqui no planeta Terra somente aqueles que rejeitaram Jesus. E esses agora vão ter que lidar com a justiça e a ira de Deus. É isso que é a grande tribulação, ok? Nós devemos interpretar a Bíblia literalmente. A grande tribulação é um evento pontual na história da humanidade. A gente vai mostrar novamente, é um período de 7 anos, não tem como fugir dessa realidade, unindo profecias do Antigo Testamento com profecias do Novo Testamento. Não é uma profecia de duplo cumprimento, não é uma profecia de algo progressivo e nem é condicional. Deus decretou, vai acontecer e ponto final, ok? E não se refere ao período da igreja, só relembrando, né? A igreja vai deixar de existir quando a trombeta tocar, nós vamos ser retirados daqui. Por quê? Porque Deus vai precisar lidar com Israel e com as nações que o rejeitaram. Vamos encerrar? Querido Deus, louvamos o Teu nome. Nós reconhecemos, ó Pai querido, que existem partes das Escrituras que são difíceis de entender. Por isso nós precisamos investir mais tempo, mais cuidado, estudo. E precisamos, ó Pai querido, da iluminação do Teu Santo Espírito. Sem a ação do Teu Santo Espírito, ó Pai querido, é impossível compreender e crer nas Escrituras, ó Pai. Quero pedir, então, a Tua ajuda. Eu quero pedir que o Senhor, ó Pai querido, nos ajude a termos uma unidade em relação a essa doutrina tão importante como qualquer outra das Escrituras, porque é a Tua palavra, Senhor. Ajuda-nos a chegar a essa unidade, para que o Senhor seja honrado, para que a Tua palavra seja honrada e glorificada, e nós também recebermos esse benefício. Que possamos, ó Pai querido, ter bons momentos com a Tua palavra, enquanto estivermos estudando esse assunto. Que haja, ó Pai querido, edificação, que haja comprometimento, ó Pai querido, com o Teu plano para as nossas vidas, que é de santificação. Que ao estudarmos, ó Pai querido, aquilo que o Senhor nos livrou, que possamos ter um coração grato e cada vez mais devotados ao Senhor. Que a nossa gratidão ao Senhor pela vida eterna e também, ó Pai querido, pelo livramento desse sofrimento possa produzir em nós um desejo cada vez maior, ó Pai querido, de ser exemplo de pessoas que Te amam e exemplo de pessoas para aquelas que não Te conhecem, e que possa também nos encorajar a falar do Teu amor para as pessoas que fazem parte do nosso círculo de amizade. Louvado seja o Teu nome, Senhor, soberano sobre tudo e sobre todos. Te agradecemos e pedimos em nome de Jesus. Amém. Boa semana, queridos.